sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você que está em casa, toma a sua palavra também, pega a sua Bíblia. Você que está aqui no auditório, que trouxe a sua Bíblia, pega também conosco. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, grita misericórdia. Quem está sem Bíblia, grita socorro. Pega essa alma, Deus. Aleluia. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu vou ler. Chegando em Jericó, e quando chegavam Jesus com seus discípulos e uma grande multidão considerável, Bartimeu, o mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus então se deteve e disse: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: ânimo, levanta-te, pois ele te chama. O cego se levantou, jogou fora o manto, pôs-se de pé, aproximou-se de Jesus. Jesus lhe dirigiu a palavra: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu recobre a visão. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, recobrou a visão e o seguia pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você está com a sua Bíblia aqui ou em casa, beija a sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, o Evangelho de São João, no capítulo 21, versículo 25, finalzinho, o último versículo do Evangelho de São João, vai dizer o seguinte: que se nós fôssemos escrever em livros todas as obras que Jesus realizou, não caberia nos livros da face da terra. Quem me ouve, diga amém. Amém. Olha o que João está dizendo: se fôssemos escrever em livros tudo aquilo, todas as obras que Jesus realizou na terra, não caberiam nos livros do mundo. Ou seja, Jesus fez muitas obras. Lógico, nós sabemos que Jesus andou sobre as águas, amém? Jesus transformou água em vinho, amém? Jesus multiplicou pães, amém? Jesus multiplicou peixes, amém? Mas ele fez muitas obras. Mas se tratando de curas, milagres, Jesus realizou 24. A Bíblia trata de apenas 24. Quantas são as curas e libertações que a Bíblia trata? 24. Qual é a quantidade? 24. Lógico, nós sabemos que Jesus fez muito mais do que isso. Mas para que nós tenhamos um gostinho, um sabor, a Bíblia se reserva a tratar de apenas 24. Foram 18 curas físicas, 3 libertações de demônio e 3 ressurreição de mortos. Lázaro, o filho da viúva de Naim e a menina Tábita. Então Jesus, a Bíblia vai reservar 24. 18 curas físicas, 3 ressurreição e 3 libertações de demônio. Quem me ouve, diga amém. Amém. E uma dessas curas físicas é a que nós acabamos de ler, do cego Bartimeu. Como é que é o nome do cego? Bartimeu. Vamos entender aqui algumas coisas para que fique claro para nós. Bartimeu, ele era cego, amém?
Como ele era cego, automaticamente, então ele vivia em plena escuridão. Se ele vivia em completamente escuridão, ele era totalmente dependente dos outros. Tudo aquilo que este homem ia fazer, ele dependia de alguém. Ele dependia de alguém para ajudá-lo. Ele dependia de alguém para levá-lo. Ele dependia de alguém para orientá-lo. Ele não podia fazer nada sem que alguém estivesse ao lado dele, o guiando, o orientando. Naquela época não existiam os recursos como nós temos nos nossos dias atuais. Daquelas calçadas que mostram o caminho, não tinha. Então ele era totalmente dependente de alguém. Fala para quem está do seu lado, ele era totalmente dependente de alguém. E segundo a lei da época, um cego também não podia servir a Deus. Por quê? Porque o cego, a cegueira era vista como uma maldição. Tanto que muitos pensavam e acreditavam que a cegueira era devido ao pecado, era um fruto do pecado do cego ou então dos seus pais. Tanto que tem uma passagem que vai perguntar para Jesus: Senhor, ele é cego por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus antepassados? Então, ou seja, a cegueira, além da pessoa depender dos outros, ela não podia servir a Deus, e ainda ele então era tido como um maldito. E automaticamente, como maldito, ele não podia viver no meio da sociedade. Ele tinha que viver às escondidas pelas margens do caminho. Ele não era bem visto, porque ele era visto como maldito. Ele não podia entrar no templo, ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia conviver com a família. Ou seja, Bartimeu, ele era um excluído. Bartimeu, ele era um rejeitado. Bartimeu, ele sofria humilhações. Bartimeu era, todo mundo apontava o dedo e dizia: você é maldito por Deus, Deus está te amaldiçoando. Muitas pessoas apontavam o dedo e deixavam ele às margens. Por isso eu já quero dizer para você nesta noite: se você está sendo rejeitado, se você está sendo humilhado, se você está sendo perseguido, se as pessoas te olham e apontam o dedo, se as pessoas olham e não acreditam em você, aguenta firme, porque Deus vai usar disso como matéria-prima para realizar o milagre na tua vida. Aguenta. Ninguém será exaltado se antes não for humilhado. Ninguém será aceito se antes ser rejeitado. Então, se você está sendo rejeitado, toma posse dessa palavra: Senhor, eu declaro hoje que a minha rejeição chegará ao fim, e que isso servirá para a matéria-prima do meu milagre. Se você acredita nisso, eu quero um glória a Deus maravilhoso. Uma salva de palmas para Jesus. Entenda, esse pensamento da época, como ele era maldito de pecado, ele não só era tão injusto, mas como ele também causava a exclusão da pessoa automática, da misericórdia e da graça de Deus. Fala para quem está do seu lado, ele era excluído da graça de Deus. Fala para quem está do outro lado, ele era excluído da graça de Deus. E além de Bartimeu ser cego, ele era mendigo. Talvez não por opção, mas talvez porque a condição o levou à mendicância. Já que ele tinha que viver excluído da sociedade, já que ele não podia conviver com as pessoas, ele não podia ter trabalho. Automaticamente a opção que lhe sobrou era ser mendigo, viver da esmola e de doação das pessoas. Mas o que eu entendo nesta palavra de hoje, que muito mais do que uma pobreza material, Bartimeu ele sofria de uma pobreza intelectual, de uma pobreza de identidade. Tanto que a Bíblia usa Bartimeu, mas Bartimeu não era o nome dele. Bar significa filho e Timeu é o nome do pai. Então quando a Bíblia vai dizer Bartimeu, significa filho de Timeu. Ou seja, nós não sabemos o nome deste cego na verdade. Nós apenas sabemos que ele era filho de Timeu. Ou seja, uma pessoa cega, era excluída da graça e da presença de Deus. Ele era mendigo, não por opção, mas porque não tinha outra forma dele sobreviver. E acima de tudo, arrancaram a identidade deste homem. Ele não tinha dinheiro, ele não enxergava e ele não tinha identidade. Então eu imagino Bartimeu com todos os complexos.
Eu imagino Bartimeu com todos os seus traumas. Eu imagino Bartimeu com seus complexos de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me acolhe. Eu imagino Bartimeu sendo humilhado, sendo xingado, sendo cuspido. E a única coisa que esse homem tem é uma capa. Capa essa que o protege do frio. Capa essa que o protege dos homens. Porque é diante dessa capa que o mendigo ele se acolhia. E ali ele cobria o rosto, cobria o corpo, para que os homens não o chutassem, para que os homens não cuspissem. A única coisa que esse homem tinha era uma capa. Qual era a única coisa que esse homem tinha? Qual era a única coisa que esse homem tinha? A capa. Esse homem não tinha mais nada. Ele era cego, mendigo, pobre, não tinha nenhum nome sequer. A única coisa que sobrou para ele foi uma capa. A única coisa que sobrou para ele foi uma capa. Mas esse homem, eu imagino que ele ouve falar de Jesus. Ele deve ter ouvido dizer que por ali naquela região estava caminhando um homem barbudo, cabeludo, e que estava realizando milagres. Ele escutou falar de longe de Jesus. Ele escutou falar de um Deus que realizava milagres. Ele escutou falar a frase: eu acredito em milagres, porque Ele realiza milagres. Eu imagino aquele cego, na sua cegueira, nas suas rejeições, nos seus traumas, nas suas humilhações, mas ele ouve falar de um Deus que realiza milagres. Ele ouve falar de um Deus que não olha as condições físicas. Ele ouve falar de um Deus que não julga. Ele ouve falar de um Deus que não aponta o dedo. Ele ouve falar de um Deus que acolhe, que ama e que realiza milagres. Ele ouve falar deste Jesus. E ele disse: se eu tiver apenas uma chance, eu serei curado. Esse homem que estava na sua humilhação, escondido debaixo da capa, ele ouviu falar de Jesus e ele falou: se eu tiver apenas uma chance, eu serei curado. Esse homem disse o quê? Se eu tiver apenas uma chance, eu serei curado. O que este homem disse? Apenas uma chance, eu serei curado. Qual foi a frase? Bata no seu peito e diga: se eu tiver apenas uma chance, eu serei curado. Bata no seu peito de novo e diga: se eu tiver apenas uma chance, eu serei curado. E então chega o dia. Eu imagino Bartimeu escondido lá no cantinho, com medo da sociedade, sem mostrar o rosto, porque ele não podia viver no meio da sociedade, os homens não podiam ver ele. Mas ele escuta uma multidão se aproxima, um alvoroço, muitas pessoas conversando, falando, e ele escuta falar de repente: é Jesus de Nazaré. E ele falou: é a chance que eu preciso. Porque quantas chances ele falou que ele precisava? Quantas chances? Se eu tiver uma chance, eu serei. Se eu tiver, eu serei. Se eu tiver, eu serei. Ele está ali naquele dia. E eis que entra em Jericó Jesus de Nazaré. E uma multidão considerável, minha Bíblia diz. Entrando em Jericó, Jesus com seus discípulos e uma multidão considerável. Bartimeu está sentado. E eu imagino o alvoroço. Eu imagino ele perguntando: quem é que está aí? E alguém responde para ele: é Jesus de Nazaré. E ele falou: é a minha chance, porque eu preciso de uma chance. Eu imagino aquele mendigo, talvez ainda com o rosto coberto, ali humilhado, com a capa, para que ninguém visse ele. Mas ele falou: é a minha chance.
Se eu tiver uma chance, eu serei curado. Se eu tiver uma chance, eu alcançarei o meu milagre. O homem está aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui, é a minha chance. Eu imagino ele ainda com o rosto coberto com a capa. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não se importa o que os outros vão pensar. Tanto que a multidão começa a repreendê-lo, dizendo: fica quieto, para de gritar, você é indigno, você não merece. Talvez eu esteja pregando para pessoas nesta hora, que quando você falou que você vinha para a vigília, ou que você ia ficar em casa assistindo a vigília, talvez você escutou também de pessoas: você? Para quê? Quem você pensa que você é? Ele nunca vai te ouvir. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Mesmo que tentam calar a sua voz, mesmo que tentam dizer que não tem jeito, mesmo que digam que você é indigno, mesmo que digam que você não merece, eu profetizo sobre a sua vida: Jesus está ouvindo o seu clamor, Jesus está ouvindo o seu grito de socorro. Ele vai parar, Ele vai te ouvir e Ele vai realizar o milagre. Aquele povo tentava calar a boca de Bartimeu, dizendo: para de gritar, não incomode ele. E a Bíblia diz que quanto mais falava para ele ficar quieto, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu quero que você entenda uma coisa: esse cego se posicionou. A condição não era favorável, tinha muita gente, a multidão apertava Jesus. Ele não se importou com nada, porque ele disse: eu vou conquistar o meu milagre. Você precisa entender uma coisa: o milagre não acontece quando você chegou aqui, o milagre não acontece quando você ligou a sua televisão, o milagre acontece quando você hoje se organizou o dia inteiro. Você falou: eu vou para essa vigília hoje, custe o que custar. Está chovendo, mas eu vou. Como é que eu vou? Eu não sei. Eu vou de carona, vou de lotação, vai ser de madrugada, eu não sei. Pego carona, vou de Uber, pego táxi, mas vai ficar a madrugada inteira, eu não sei. Eu vou levar sanduíche, eu vou levar banana, eu vou levar maçã, mas eu vou ficar a madrugada inteira. Então o milagre começou quando você se decidiu a vir, quando você decidiu ligar a sua televisão. O seu milagre começou a acontecer quando você se prontificou, e agora o restante Ele vai fazer. É isso. O milagre não depende do pregador, o milagre depende da sua atitude. Ou seja, o milagre começa a ser construído lá quando eu decido ir, mesmo que todo mundo está dizendo não vá. Para que ficar a madrugada inteira acordado? Você não tem o que fazer amanhã. Ou então o maridão está dizendo: você vai passar a madrugada inteira fora de casa, é isso mesmo? E você fala: vou sim. Você se organizou, já deixou o almoço pronto de amanhã, né? Porque vai chegar em casa, vai dar aquela cochilada, não é isso? Então você se organizou. Os filhos falaram: mas mamãe, quem vai fazer o café da manhã em casa? Eu não sei, meu filho, o pão está aí, o leite está aí, se vira, seja feliz. A gente precisa entender que o milagre ele passa pela nossa atitude primeiro. Aquele cego não tinha nada, a multidão apertava, a multidão comprimia Jesus, mas ele se colocou e gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ali aquele cego começou a conquistar o seu milagre. O milagre começou a ser produzido na vida de Bartimeu quando ele decidiu gritar por Jesus. O milagre começa a acontecer na nossa vida quando nós nos prontificamos a vir. O milagre não acontece aqui, aqui só acontece a concretização daquilo que você começou a produzir lá na sua casa. E já que você deu o passo de estar aqui, você deu o passo de estar em casa,
Tem gente que me acompanha pelo meu Instagram, que me mandou mensagem, que quer colocar o celular para despertar, para assistir a pregação. Então você que deu esse passo de fé, colocou o celular para despertar, você que veio aqui, eu digo para você, o seu milagre já está sendo construído no céu. O restante agora, Deus vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo aquilo que Ele liberou sobre você, vai acontecer. Quando você dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima na sua direção. Se você se posicionar, Deus vai fazer o milagre. Pode aplaudir. O que esse homem queria? Uma oportunidade, e ele teve. Você precisa pensar. Uma multidão seguia Jesus. Ele precisava de uma chance. Ah, Eduardo, mas é tão difícil. Eu comecei a caminhar lá, e agora as pessoas falam: para que esse negócio de TV evangelizar todo dia? Ah, eu acho que é demais esse negócio de igreja todo dia. Para que Padre Reginaldo todo dia? Não é assim? É. Você não acha que está rezando demais? Para que rezar tanto, bobo, boba? Quanto mais você reza, parece que pior ficam as coisas na sua casa. E você continua rezando do mesmo jeito. Larga disso, bobo. Não é assim? É. Mas é quando a gente cala as vozes externas que Deus fala no nosso coração. Eu imagino a multidão que estava em volta de Jesus. Cada um queria falar uma coisa, cada um falava uma coisa. Para aquele cego naquele momento, não existia mais nada, mais ninguém. Embora todo mundo gritasse nos ouvidos dele, ele falou: pode falar. Eu vou assistir Padre Reginaldo todo dia mesmo. Eu vou me associar na TV evangelizar, vou mesmo. Eu vou rezar o texto todo dia, vou mesmo. Eu vou na missa, vou sim. E eu vou na vigília também. E aí Deus então fala: ô querido, já que você foi fiel, então eu vou ser fiel a você também. Receba o seu milagre em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender. As pessoas vão tentar matar os teus sonhos. As pessoas vão tentar matar os seus projetos. E entenda o que eu vou dizer, por favor. Muitas vezes quem vai tentar matar os nossos sonhos, nossos projetos, não é quem está longe de nós, é quem está mais perto dentro de casa. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele está disposto a financiar. Se Deus colocou um projeto no seu coração, avança, se posiciona. No tempo certo Ele vai realizar o milagre. Porque a sua parte é se posicionar. O resto é Ele quem faz o milagre. A sua parte é marchar. Quem abre o mar é Ele. A sua parte é preparar os vasos. Quem vai fazer transbordar azeite é Ele. A sua parte é encher as talhas com água. Quem transforma em vinho é Ele. Você precisa hoje, eu quero nesta pregação despertar você, dizendo que o milagre não depende só de Jesus. O milagre depende da sua atitude, do seu posicionamento, do seu clamar por Ele, da sua fé, da sua prontidão, da sua busca. Quando você se posiciona, Ele faz o milagre acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Você precisa entender. Ele gritou. E Jesus então chama ele. Jesus fala: quem é que está gritando? Eu imagino o povo dizendo: um cego ali. Porque ele não tinha nome. Um cego ali. E então a palavra vai dizer: os discípulos foram até ele e disseram: ânimo, ânimo. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas pelo meu Instagram, dizendo a seguinte afirmação: Eduardo, ora por mim, eu estou desanimada. Desânimo, ânimo, ânimo, ânima, ânimo, vem da palavra ânima, que significa alma.
Quando você fala eu estou desanimado, você diz eu estou desalmado. Não dê lugar ao seu coração para o desânimo, para a tristeza. Que todo desânimo, todo abatimento espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Receba alegria, receba ânimo, receba vitória na sua vida. Nunca mais diga que você está desanimado. Diga eu estou chateado, estou magoado. Chateação e magoação a gente revela, a gente toca a vida. Todos nós vamos ter dias, vamos estar mais tristes, mais abatidos, isso é normal. Mas portanto, em nome de Jesus Cristo, não dê lugar na sua alma para a tristeza, para o desânimo. A ordem dos discípulos foi: ânimo, tende ânimo. E a palavra diz que ele se levantou. Que você se levante do seu abatimento, que você se levante da sua tristeza. Tenha ânimo, receba alegria, receba esperança. A esperança não engana. Receba ânimo, receba alegria, receba esperança. E então, eu acho lindo aqui o que a palavra vai dizer. Ele se levanta e jogou fora a capa. Qual era a única coisa que esse homem tinha? A capa. Muitas vezes, para seguir Jesus, para que a gente aconteça o nosso milagre, nós vamos ter que abrir mão das nossas convicções. Nós vamos ter que abrir mão daquilo que a gente tem como base da nossa vida, achando que aquilo é real. Aquele homem só tinha a capa. Eu preciso dizer para você nessa noite, eu não sei o que você vai ter que abrir mão nesta noite para receber o seu milagre. São as suas seguranças físicas, as suas seguranças materiais. Talvez a única coisa que você tenha ainda seja uma capa. Capa essa que eu quero dizer que seja a sua profissão, seja os seus bens materiais. Mas eu quero dizer para você, lança fora a capa, porque a capa não é nada comparado àquilo que Deus tem para você. Todas as suas seguranças hoje não passam nem perto da vida abundante que Deus tem para te dar. Joga fora a capa e receba o novo de Deus. É isso. A capa são as seguranças. A capa é aquilo que ele tinha, ele jogou fora. Por quê? Junto com a capa tinha uma história de passado. Junto com a capa tinha uma história de humilhação. Que você pare de olhar para trás. Enquanto você ficar olhando para trás, você não vai poder contemplar o futuro maravilhoso que Deus tem para você. Quem vive de passado é museu. Você é museu? Tem gente que tem uma cara assim meio de museu. Olha bem para a cara dessa criatura que está do seu lado. Vê se ele tem cara de museu. Fala assim, você está parecendo museu. Mas quem vive de passado é museu e você não é museu. Em nome de Jesus, lança fora o seu passado. Olha para o futuro abundante que Deus tem para você. E aqui uma outra atitude. Ele chega em Jesus e Jesus faz a seguinte pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ô gente, vamos ser sinceros. O homem não era cego? Sim. Todo mundo sabia que ele era cego? Sim. Jesus também sabia que ele era cego? Sim. E por que que Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Eu fico perguntando, tem hora, essas coisas. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de interpretar essas coisas assim. Eu sou curioso, eu vou nos detalhes. Eu fico perguntando por que que Jesus fez essa pergunta para ele. Mas eu entendo que aquele homem poderia ter pedido muitas outras coisas. Aquele homem poderia ter ido reclamar das suas humilhações, das suas rejeições. Ou ele poderia ter dito: ah, Jesus, eu sofro tanta injustiça. Ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me dá comida. Eu sou mendigo, eu passo fome, eu não enxergo, ninguém me ajuda. Mas não. Aquele homem tinha objetivo. Ele sabia o que ele queria. Tanto que a resposta dele foi certeira: Senhor, que eu veja. Muitas vezes a gente chega diante de Jesus com uma alma tagarela. Você sabe o que é alma tagarela? Não para de falar. Muitas vezes a gente não ouve o Senhor, porque a gente não dá tempo nem dele falar. A gente fala o tempo inteiro.
Ah, mas Deus não fala comigo também, você não para de falar. A gente não tem objetividade. Se eu perguntar para você agora, qual é o seu impossível? O seu impossível. Será que a gente tem objetividade? Ele tinha. Ele falou que eu vejo, Senhor. E então Jesus responde para ele: a tua fé te salvou. Qual foi a resposta de Jesus para ele? A tua fé te salvou. Então você precisa entender alguma coisa. Ele se posicionou. Ele planejou. Quando Jesus passar aqui, eu vou gritar. Ele se organizou. Ficou no lugar estratégico, com a capa. Falou, quando ele passar aqui, eu faço, uau, Jesus! Ele se posicionou, se planejou, se organizou. Não ligou para as vozes que estavam ao lado. E pela fé, ele conquistou o seu milagre. Eu preciso que você entenda para finalizar. Quando você dá passos, você conquista milagres. Quando você tem fé, você conquista milagres. Quando você se levanta, você conquista milagres. Quando você grita o nome dele, você conquista milagres. Quando você deixa o passado para trás, você conquista um milagre. Quando você sabe o que você precisa, você conquista o seu milagre. Quando você é objetivo, você conquista o seu milagre. Em nome de Jesus. Você já deu um passo de estar aqui. Você já se organizou. Você já se planejou. Você já ligou a televisão. Você colocou o celular para despertar. Você está aí na sua casa, no seu sofá, deitado na cama, escutando essa pregação. Você já se organizou. Você já se planejou. Agora dê um passo de fé. Lança fora o passado. Grita o nome dele. E então eu garanto para você, você vai receber o seu milagre. Porque 50% do milagre é teu. E os outros 50% do milagre é dele. Se você der os passos, se você se posicionar, Deus vai fazer o milagre. Eu acredito em milagres. E você acredita no seu milagre? Você acredita no seu milagre?